Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Iniciamos neste momento a nossa 8ª sessão dessa Casa de Leis, como é de costume. Gostaria de desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelos meios sociais, YouTube, Rádio FMZ e Instagram. Uma boa noite especial a todos vocês, também a toda a equipe técnica dessa Casa de Leis e, logicamente, meus colegas vereadores. Eu desejo a todos uma boa noite a todos. Ao público aqui presente, na pessoa da Dona Santa, mais uma vez está presente. Nosso colega lá também, seja bem-vindo. Eu já ouvi aqui outras vezes, me perdoe, não recordo o seu nome, mas seja bem-vindo nessa Casa Legislativa. Convido neste momento, então, o primeiro secretário para que possa fazer a chamada dos colegas vereadores. Vereador Carlim Minete está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Nazi está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altué está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. E vereador Dixon Freitas está presente. Obrigado. Só para título de informação para as pessoas que nos acompanham, hoje nós teremos a nossa sessão ordinária, como já foi dito. Após a ordinária, nós teremos uma sessão extraordinária. Essa extraordinária foi convocada porque o projeto que vai ser discutido é de natureza orçamentária e, segundo o regimento interno, nós precisamos dar exclusividade aí. Para a gente não perder a próxima terça-feira com exclusividade desse projeto específico, então nós convocamos uma extraordinária e vai ser realizada. Não vai ser transmitida via rádio, mas nos meios de comunicações provavelmente vocês possam estar acompanhando da melhor forma. Havendo número legal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 17 de março de 2026. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Nós vamos agora entrar dentro do expediente do dia, como é de praxe. Convido o nosso colega e vereador, Sargento Assis, para proceder à leitura do Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 16 da Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos de pé. Evangelho de João 5, de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 porticós, chamada de Betesda de hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois das borbulhas d'água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que ele estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem és que te disse: pega a tua cama e andas?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem em um templo e disse-lhe: "Eis que está curado, não volte a pecar, para que não te aconteçam as coisas pior." Então o homem saiu e contou aos judeus quem tinha sido Jesus, quem lhe havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a você. Obrigado, vereador, pela leitura. Nós vamos fazer agora a votação da ata
da sessão anterior. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 10 de março de 2026, ata em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifestem. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco nesse momento o servidor Alex para fazer a leitura do expediente do dia. Gabinete do Prefeito, ofício do Gabinete 85/2026, Venda Nova do Imigrante, 6 de março de 2026, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, cumprimento cordialmente e sirvo-me do presente para solicitar a retirada do projeto de lei 02/2026, encaminhado através do ofício do Gabinete 08/2026, protocolado em 12/1/2026, em tramitação nessa Casa de Leis, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de imóvel público com a Associação Patinhas Carentes, VNI, conforme artigo 125, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara. Na oportunidade, renova os votos de elevada estima e distinta consideração. Dalton Perim, Prefeito Municipal. Requerimento, vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; Alex Nasberuto, segundo secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer do relator, processo 158, assunto: balancete mensal da Câmara Municipal, janeiro de 2026. Trata-se do balancete mensal da Câmara Municipal referente a janeiro de 2026, encaminhado a essa comissão para análise e emissão de parecer em cumprimento às normas de controle e fiscalização financeira do Poder Legislativo. O demonstrativo contábil apresenta o registro relativo à execução orçamentária, financeira e patrimonial do período, contendo informações acerca da receita transferida ao Legislativo, bem como das despesas realizadas no exercício das atividades. É o relatório. A análise financeira. Da análise dos cumprimentos que integram o balancete mensal, verifica-se que a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro dos parâmetros legais em consonância com a dotação prevista no orçamento vigente. Os registros contábeis demonstram a regularidade das despesas realizadas, bem como a observância dos princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão de recursos públicos. Não se constam, portanto, inconsistências ou irregularidades que comprometam a regularidade da prestação de contas apresentadas. Voto do relator. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do balancete mensal da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2026, por se encontrar em conformidade com as normas legais e contábeis aplicáveis, sala das comissões, 4 de março de 2026. João Batista de Assis é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida na forma regimental, acompanha o voto do relator, manifestando-se favoravelmente à aprovação do balancete mensal da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2026. Sala das comissões, 4 de março de 2026. Carlos Alberto Minetti é o presidente, João Batista de Assis é o relator e Dixon Freitas dos Santos é o secretário. É só isso, senhor presidente. Certeza? Obrigado, Alex. Hoje há poucas matérias mesmo para a gente acelerar muitos projetos aqui. Nem tempo restante indo do expediente do dia. Se houver algum questionamento das matérias lidas, por favor, se manifeste. Como não houve, nós vamos agora para a ordem do dia, verificando a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, convoco novamente o servidor para proceder à leitura das matérias para discussão e votação nesta ordem do dia. Convido dessa forma o servidor para que possa proceder à leitura do parecer do requerimento 011/2026. Requerimento número 11/2026, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, a mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, em conformidade com o artigo 115, parágrafo 3º do inciso 7º, com acordo do artigo 140 do inciso 1º do Regimento Interno, requer, após a aprovação do plenário, a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 71/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de férias, 13º salário adicional de férias, auxílio alimentação e auxílio feira aos secretários municipais e chefe de gabinete do prefeito do município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências, bem como o projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a reposição das perdas salariais aos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Sala das sessões, 16 de março de 2026, Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; e Alex Nasberuto, segundo secretário.
Em única discussão, requerimento 011/2006, de autoria da mesa diretora, que requer inclusão em regime de urgência para o projeto de lei 071/2025 e para o projeto de lei número 014/2026. Requerimento em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Requerimento número 011/2006 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 011/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para que possa proceder à leitura do parecer do projeto 071/2025. Só um minuto, que verificação aqui. Quando lá o tablet dele, acho que deu algum probleminha lá, mas já está retornando. Eu vou pedir licença e desculpa às pessoas que nos acompanham. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que possamos resolver a situação do tablet para a leitura aqui do projeto de lei. Só um minuto. Vamos retornar então, já resolvido o problema técnico. Então agora sim, o servidor vai fazer a leitura do parecer do projeto 071/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 71/2025, parecer do relator Carlos Alberto Minetti. Relatório, submete-se à análise dessa comissão o projeto de lei 71/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de férias, 13º salário adicional de férias e auxílio alimentação e auxílio feira aos secretários municipais e ao chefe do gabinete do prefeito. A proposição encontra-se acompanhada de justificativa na qual o Executivo sustenta a necessidade de regulamentação específica da matéria, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 650.898/RS, bem como em razão dos procedentes judiciais ocorridos no âmbito deste município. Compete a essa comissão examinar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa nos termos da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno dessa Casa Legislativa. É o relatório da competência legislativa. A Lei Orgânica Municipal estabelece que compete privativamente o município legislar sobre assuntos de interesse local. A disciplina dos direitos sociais de agentes políticos municipais insere-se nessa esfera de competência, não havendo invasão de matéria reservada à União ou ao Estado. Da iniciativa, tratando-se de matéria relacionada ao regime jurídico de agentes vinculados ao Poder Executivo, a iniciativa do prefeito revela-se formalmente adequada, não havendo vício de iniciativa. Do regime constitucional de subsídio, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal estabelece que agentes políticos serão remunerados sob subsídio fixado em parcela única. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o 13º salário e os adicionais de férias são compatíveis com o regime de subsídio, desde que previsto em lei específica. Requisito observado pela presente proposição. Dos auxílios alimentação e feira. Na análise da concessão de auxílio alimentação e auxílio feira aos secretários municipais e ao chefe do gabinete, deve partir da premissa constitucional que rege a remuneração de agentes políticos, qual seja o regime de subsídio fixado em parcela única nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. O referido modelo constitucional tem por finalidade impedir a fragmentação remuneratória por meio de multiplicação de vantagens incomparáveis. Todavia, o regime de subsídio não implica a vedação absoluta à percepção de verbas de natureza indenizatória, desde que essas não se confundam com parcela remuneratória e não representam um acréscimo disfarçado ao subsídio. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que verbas indenizatórias, quando destinadas à recomposição de despesas vinculadas ao exercício da função pública, não afrontam o regime de subsídio, desde que não possuem caráter remuneratório, não se incorporam à remuneração, não geram reflexo previdenciário e não integram base de cálculo para outras vantagens. É sob este enquadramento que se situa a concessão dos auxílios alimentação e feira previsto no projeto de lei 71. Tais benefícios estruturados nos mesmos valores e condições concedidos aos servidores públicos municipais possuem a natureza compensatória, destinando-se a mitigar despesas ordinárias inerentes ao exercício do cargo, especialmente considerando a dedicação integral e a natureza contínua das funções desempenhadas pelos agentes políticos. Não se trata de criação de nova parcela remuneratória, mas de extensão de benefício indenizatório já existente no âmbito da administração municipal, o que reforça a isonomia e coerência do sistema jurídico local.
desde que mantida sua natureza indenizatória, vedada qualquer incorporação ou repercussão sobre outras verbas, não se vislumbra afronta ao artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, tampouco viola o teto constitucional ou as normas de responsabilidade fiscal. Conclui-se assim pela legalidade da instituição dos auxílios de alimentação e feira aos agentes políticos mencionados por se mostrarem compatíveis com o regime constitucional e de subsídio e com a autonomia legislativa municipal. Da responsabilidade fiscal. A criação ou ampliação de despesas públicas deve observar os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenamento de despesa quanto à adequação com a lei orçamentária e a compatibilidade com o plano plurianual. No caso em exame, verifica-se que o projeto de lei 71/2025 encontra-se instruído com as respectivas estimativas de impacto e declaração de adequação orçamentária, demonstrando a previsão de recursos e a compatibilidade da despesa com as peças orçamentárias vigentes. Resta, portanto, entendido que o requisito formal de responsabilidade fiscal, não se identificado, afronta as normas da Lei Complementar 101/2000. Da técnica legislativa, a proposição apresenta estrutura normativa adequada, não se identificando vícios insanáveis de redação ou incompatibilidade formal. Conclusão do relator: diante do exposto, este relator opina pela constitucionalidade formal e material do projeto de lei 71, pela juridicidade regular, tramitação da matéria com recomendação de verificação do impacto orçamentário financeiro e explicitação da natureza indenizatória dos auxílios previstos. É o parecer. Sala das Comissões, 4 de março de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, reunida na forma regimental após o exame da matéria e discussão entre seus membros, deliberou por unanimidade acompanhar o voto do parecer do relator, adotando integralmente como manifestação oficial dessa comissão. Restando reconhecido a constitucionalidade, juridicidade e regularidade formal da proposição, a comissão manifesta-se favorável à regulamentação da tramitação do projeto de lei 71/2025. Sala das Comissões, 4 de março de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em única discussão, projeto de lei 071/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de férias, 13º salário adicional de férias, auxílio alimentação e auxílio feira aos secretários municipais e chefe de gabinete do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifesta. Projeto de lei 071/2025 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 071/2025 em única votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor para que possa fazer a leitura do parecer da emenda do projeto 014/2026. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 112, projeto de lei 14/2026, parecer do relator. Trata-se do projeto de lei 14, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre reposição das perdas salariais aos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no percentual de 4,26%. Variação acumulada no IPCA, exercício de 2025. A proposição encontra-se devidamente instruída com estimativa de impacto orçamentário financeiro, demonstrando compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e manutenção de despesas com o pessoal dentro dos limites legais. A reposição proposta possui natureza de revisão geral anual nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, não configurando aumento real, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. Sendo a revisão geral anual instituído de caráter universal isonômico, aplicável aos agentes públicos, dos respectivos poderes, entende-se este relator juridicamente adequada à extensão da recomposição
aos vereadores, observados os limites constitucionais aplicáveis aos subsídios. Assim, apresenta-se a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa da nova redação. Nova redação. Fica concedida aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, bem como aos vereadores a reposição das perdas salariais no percentual de 4,26%, correspondente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços do Consumidor, o IPCA, apurado nos últimos 12 meses do exercício de 2025. Conclusão. Ante o exposto, voto é pela constitucionalidade, legalidade, adequação orçamentária e boa técnica legislativa do projeto de lei 14, com a aprovação da emenda modificativa apresentada. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti, ao relator. Manifestação das comissões. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas em conjunto na forma regimental, acolhem o voto do relator, convertendo o parecer oficial das comissões favorável à aprovação do projeto de lei 14/2026, com a emenda modificativa apresentada. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2026, Gixson Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, o secretário. Em única discussão, emenda modificativa constante do parecer em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 014/2026. Emenda em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Emenda modificativa em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa em única votação, aprovada por unanimidade. Em única discussão, conforme emendado, projeto de lei 014/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a reposição das perdas salariais aos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei número 014/2026, conforme emendado, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 014/2026, conforme emendado em única votação, aprovado por unanimidade. Nós teremos agora uma sequência de 3 projetos, pelo qual já é a segunda votação. Conforme foi explanado, não haverá leitura do parecer, visto já ter sido feito em primeira votação. Em segunda discussão, projeto de lei 010/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que estende a denominação da Rua dos Pinheiros ao logradouro público atualmente identificado como Rua Projetada 1, no bairro Vale da Estação, e da outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 010/2026 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 010/2026 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei 011/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que altera a categoria do logradouro público, Avenida Ângelo Perim, para a Rua Ângelo Perim, situado no bairro São Pedro, e da outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 011/2026 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 011/2026 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei 018/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que dispõe sobre a denominação do espaço do setor do protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 018/2026 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 018/2026 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Agora sim, convido o servidor para fazer a leitura do parecer da emenda supressiva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 9/2026. Trata-se do projeto de lei 9/2026, que denomina ciclovia Isaldino Monhol as faixas destinadas à circulação exclusiva de bicicletas situadas nas avenidas Domingos Perim, Evande Américo Amarelo, Ângelo Altoé e Lourenço Andonade, no município de Venda Nova do Imigrante. Fundamentação: a proposição versa sobre matéria de interesse local, inserindo-se de competência legislativa do município. Da Constituição Federal não se verifica vício de iniciativa, tampouco afronta a lei orgânica. Contudo, às vistas ao aprimoramento das técnicas legislativas, a delimitação mais objetiva da denominação proposta, entende este relator necessária
a supressão dos incisos 2, 3, 4 do artigo 1º. Portanto, propõe a presente emenda supressiva. A emenda suprime-se os incisos 2, 3, 4 do artigo 1º do projeto de lei 9/2026. Redação do artigo 1º após a emenda. Artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominado ciclovia Isaldino Monhol a via destinada à circulação exclusiva de bicicletas localizadas ao longo da Avenida Domingos Perim. Conclusão do relator. Ante o exposto, vota pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei com a aprovação da emenda supressiva à hora apresentada. Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião regular realizada por maioria dos membros, acolhe o voto do relator, convertendo-se em parecer oficial. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças e Orçamento também vota favorável à emenda apresentada. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, emenda supressiva constante do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que suprime os incisos 2, 3 e 4, dando nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 009/2026. Emenda em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Emenda supressiva em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda supressiva em única votação, aprovada por unanimidade. Convido o servidor para a leitura do parecer do projeto de lei 009/2026. Perdão, vamos dar sequência aqui que já foi lida aqui. Em primeira discussão, conforme emendado, o projeto de lei número 009/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que denomina ciclovia Isaldino Monhol, as faixas destinadas à circulação de bicicletas situadas nas avenidas Domingos Perim, Evândia Médico Amarela, Ângela Altué e Lourenço Zandonati, no município de Venda Nova do Migrante, e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 009/2026, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 009/2026, conforme emendado em primeira votação, aprovado por unanimidade. Agora sim, convido o servidor Alex para fazer a leitura do parecer do projeto 012/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 12/2026. Parecer do relator, submete-se à apreciação dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 12/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui gratificação de produtividade aos servidores públicos municipais efetivos contratados no exercício do cargo ou função de operadores de máquinas, equipamentos pesados e condutores de veículos da espécie caminhão. A proposição insere-se na competência legislativa do município e de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre organização administrativa e política remuneratória de servidores públicos, analisada a matéria sob aspecto constitucional, legal, a técnica legislativa, não se verifica qualquer vício que impeça o regular prosseguimento da proposição. Diante disso, o voto do relator é favorável à tramitação do projeto. Sala das Comissões, 4 de março de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunidos para a apreciação da matéria, acompanham o voto do relator, manifesta-se favoravelmente à tramitação do projeto de lei 12/2026, por entender que a proposição encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 4 de março de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favoravelmente à matéria conforme apresentada. Em primeira discussão, projeto de lei 012/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a gratificação de produtividade aos servidores públicos municipais efetivos e contratados no exercício do cargo ou função de operador de máquinas e equipamentos pesados e condutores de veículos da espécie caminhões e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 012/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 02/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade.
Convido novamente o servidor para fazer a leitura do parecer do projeto 013/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 13/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, parecer do relator, cuide-se do projeto de lei que denomina Estrada do Caxixe a via pública municipal localizada no distrito do Caxixe, estabelecendo suas identificações oficiais e determinando providências correlatas. A matéria insere-se na competência legislativa municipal por tratar de assunto de interesse local nos termos do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal, não há visto de iniciativa, uma vez que a denominação de logradouros públicos constitui o ato normativo de caráter geral, não configurando ingerência na organização administrativa do Poder Executivo. O projeto apresenta adequada técnica legislativa com redação clara, objetiva, determinando as cláusulas de vigência e revogação compatíveis com as normas regimentais. Existem óbices de natureza constitucional, legal ou regimental. Pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, opina-se pela regular tramitação e aprovação do projeto de lei 13/2026. É o parecer, sala das comissões, 25 de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida na forma regimental, acompanha integralmente o voto do relator e manifesta-se favorável à constitucionalidade, legalidade e adequação regimental do projeto de lei 13/2026. Opta a seguir pela apreciação do plenário. Sala das comissões, 25 de fevereiro de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favoravelmente a matéria conforme apresentada. Em primeira discussão, projeto de lei 013/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que denomina Estrada do Caxixe a via pública municipal que liga a rodovia dos produtores à rodovia ES 477 do distrito de Caxixe e dá outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 013/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 03/2006 em primeira votação, aprovada por unanimidade. Convido novamente o servidor para poder fazer a leitura do parecer da emenda e do projeto, da emenda modificativa e do projeto 016/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo legislativo 115, projeto de lei 16/2026, de autoria do Poder Executivo. Submete à apreciação dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 16, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de bônus de assiduidade e disciplina aos servidores públicos municipais, estabelecendo critérios e condições para sua concessão. A proposição foi regularmente protocolada nessa Casa Legislativa, incluída no expediente da sessão legislativa, encaminhada a essa comissão para análise quanto aos aspectos constitucionais, legais e técnicos, nos termos do regimento interno. Voto do relator. O projeto de lei encontra-se dentro das competências legislativas do município, do chefe do Poder Executivo, para dispor sobre organização administrativa e política de iniciativa aos servidores públicos. Todavia, ao analisar o texto da proposição, verificou-se que o parágrafo 2º do artigo 4º estabelece desconto automático de bônus de assiduidade/disciplina em razão da apresentação de atestado médico sem prevê limite de tolerância para faltas justificadas, circunstâncias que pode gerar interpretação excessivamente restritiva ao direito do servidor. Considerando que ausências decorrentes de motivo de saúde constitui situação legítima e inevitável, entende este relator ser mais adequado estabelecer limite até 6 faltas justificadas por exercício financeiro, de modo que somente o quantitativo que exceder esse limite gere a incidência de desconto previsto no projeto. Além disso, verificou-se a necessidade de aperfeiçoar a redação do parágrafo 4º do artigo 4º, incluindo entre as hipóteses excepcionadas o afastamento decorrente de acidente de trabalho, situação que igualmente não pode ser considerada para fins de redução de benefício. Diante disso, com fundamento nas disposições regimentais que disciplinam a apresentação da emenda no âmbito das comissões, apresento a emenda modificativa e aditiva do relator ao projeto de lei 16. Nos seguintes termos: emenda modificativa e aditiva do relator. Artigo 1º, fica modificada a redação do parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei 16/2026, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º, parágrafo 2º, cada servidor terá direito a até
6 faltas justificadas durante os exercícios financeiros, devidamente comprovada mediante atestado médico ou documento legal equivalente, sem prejuízo de recebimento do bônus de assiduidade / disciplina. Artigo 2º. Fica acrescentado o parágrafo 2º-A ao artigo 4º, ao projeto de lei 16/2026, com a seguinte redação: parágrafo 2º-A. Ultrapassado o limite estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, o valor do bônus de assiduidade / disciplina será reduzido mediante a aplicação dos seguintes critérios: 10% para cada atestado médico que exceder o limite de 6 faltas justificadas no exercício financeiro, 10% para cada falta injustificada durante o exercício financeiro, 10% para cada advertência recebida durante o exercício financeiro. Artigo 3º. Fica modificada a redação do parágrafo 4º do artigo 4º do projeto de lei 16/2026, que passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo 4º. Os atestados médicos considerados para efeito de desconto serão aqueles apresentados para comprovação de licença médica por motivo de saúde, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada e abonada, afastamentos, licenças e fixação legalmente estabelecida, acentuando-se apenas o afastamento em virtude de férias, licença maternidade ou licença paternidade, prestação de serviços à Justiça Eleitoral, afastamento decorrente de acidente de trabalho. Diante do exposto, o voto do relator é favorável à tramitação do projeto de lei 16/2026, com a emenda modificativa e aditiva à hora apresentada. Salas comissões da Câmara Municipal, aos 25 de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti, ao relator. Manifestação da comissão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunidos para apreciação da matéria, acompanham o voto do relator e manifesta-se favorável à tramitação do projeto de lei 16/2026, com a emenda modificativa e aditiva apresentada por entender que a proposição encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, que as alterações propostas contribuem para a maior clareza e justiça na aplicação do bônus de assiduidade / disciplina. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, 25 de fevereiro de 2026. Dixon Freitas dos Santos, presidente; Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis, o secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Finanças e Orçamento, acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favoravelmente a matéria conforme emendado. Em única discussão, a emenda modificativa aditiva constante do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica o parágrafo 2º do artigo 4º, adiciona o parágrafo 2º-A ao artigo 4º e modifica o parágrafo 4º do artigo 4º do projeto de lei 016/2026. Emenda em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifeste. Emenda modificativa aditiva em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa aditiva em única votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado, projeto de lei número 016/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a concessão de bonificação de assiduidade e disciplina e estabelece critérios para sua concessão e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, se manifeste, por favor. Projeto de lei 016/2026, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 016/2026, conforme emendado em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido o servidor Alex para proceder à leitura do parecer do projeto 069/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para parecer do relator, projeto de lei 69/2025. Submete-se à análise dessa comissão o projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a criação da JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração do município de Venda Nova do Imigrante. A proposição visa instituir órgão colegiado responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades administrativas de trânsito disciplinar. Sua composição prevê gratificação por reunião e autoriza a regulamentação por regime interno. Análise. A Lei Orgânica Municipal consagra a autonomia política, administrativa e financeira do município.
assegurando-se-lhe competência para organizar seus propósitos, serviços e legislar sobre matéria de interesse local, inclusive aquelas relacionadas à ordenação de trânsito urbano e disciplina do uso das vias públicas. Trata-se de manifestação concreta do princípio federativo, no qual a descentralização administrativa não é concessão graciosa, mas a expressão da própria estrutura constitucional do Estado brasileiro. A criação da JAR insere-se precisamente neste contexto de organização administrativa necessária ao exercício das atribuições municipais no âmbito de trânsito. Ao assumir a responsabilidade pela fiscalização e aplicação de penalidades, o município deve igualmente estruturar o correspondente sistema de revisão administrativa sob pena de fragilizar a validade jurídica de seus próprios atos sancionatários. O projeto é de iniciativa do prefeito municipal e que se revela fortemente adequado, uma vez que trata da criação e organização de órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo. A matéria versa sobre a organização administrativa interna, sendo, portanto, de iniciativa reservada ao chefe do Executivo. Sob prisma material, a instituição da JAR concretiza os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estruturando instância administrativa recursal apta a revisar as penalidades impostas. A sanção administrativa, para ser legítima, não pode ser ato unilateral e definitivo. Deve submeter-se ao controle interno do colegiado, garantindo ao administrativo a possibilidade real de revisão. Assim, a criação da junta não representa ampliação do poder punitivo estatal, mas sua necessária contenção institucional, conferindo legitimidade jurídica às decisões administrativas e fortalecendo a segurança jurídica. Emenda modificativa ao artigo 5º. O artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação: o funcionamento da JAR e da Comissão de Julgamento da Defesa Prévia, o CJDP, será disciplinado por regimento interno a ser aprovado por decreto do prefeito municipal, observando as normas do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções de Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo 1º, o mandato dos integrantes será de, no mínimo, 1 ano e, no máximo, 2 anos. Parágrafo 2º, o exercício consecutivo de composição da JAR e da Comissão de Julgamento da Defesa Prévia não poderá ultrapassar o prazo máximo de 4 anos. Parágrafo 3º, o regimento interno deverá disciplinar, entre outras matérias, a convocação das reuniões, o quórum de deliberação, a forma de julgamento, a distribuição dos processos e os prazos processuais e demais procedimentos administrativos necessários ao regular funcionamento do órgão. Voto do relator. Ante o exposto, reconhecendo a competência legislativa do município, a regularidade formal da iniciativa e da conformidade da matéria da proposição com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o voto é pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei. Voto ainda pela sua aprovação com a emenda modificativa ao artigo 5º, nos termos apresentados neste parecer, por entender que a limitação temporal das reconduções e a densificação normativa do regimento interno fortalece a impessoalidade, a alternância institucional e a segurança jurídica do órgão colegiado a ser instituído. É como voto. Sala das Comissões, 4 de março de 2026. Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião regularmente realizada após análise do parecer, delibera para acompanhar integralmente o voto proferido, manifestando-se favorável à aprovação do projeto de lei 69/2025, com a emenda modificativa. Reconhece essa comissão que a proposição atende os requisitos constitucionais, a legalidade e a técnica legislativa, encontrando-se apta a irregular tramitação e apreciação pelo plenário. Dixon Freitas dos Santos, presidente. Carlos Alberto Minetti, o relator. João Batista de Assis, o secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favoravelmente a matéria conforme emendado. Em primeira discussão, projeto de lei 069/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da JAR, Junta Administrativa de Recursos de Infrações do município de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 069/2025 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor.
Projeto de Lei 069/2025 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor para que possa fazer a leitura do parecer do projeto de resolução. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer conjunto. Projeto de Resolução 2/2026, de autoria da minha diretora. Relator vereador Carlos Alberto Minetti. Emenda institui auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Relatório. Reuniram-se conjuntamente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento para análise do projeto de Resolução 2/2026, de autoria da minha diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. A proposição tem por finalidade instituir auxílio alimentação aos vereadores no exercício do mandato parlamentar, fixando o valor mensal de R$ 606,29, com natureza jurídica, indenizatória e atualização anual pelo Índice Nacional de Preços de Consumidor, INPC. Durante a análise da matéria pelas comissões, verificou-se a conveniência do aperfeiçoamento da proposição legislativa, especialmente para compatibilizá-la com a política pública municipal voltada ao incentivo da agricultura familiar, consubstanciada no programa Vale Feira, instituído pela Lei Municipal 835, de 24 de agosto de 2009. Neste contexto, entendeu o relator ser oportuno promover ajuste estrutural na proposição mediante apresentação de substitutivo, a fim de instituir, juntamente com o auxílio alimentação, o benefício denominado Vale Feira, mantendo a mesma natureza jurídica indenizatória e os mesmos requisitos de concessão. A medida visa fortalecer a economia local, estimular a agricultura familiar e harmonizar a política institucional da Câmara Municipal com o programa já existente no âmbito do município. Fundamentação. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final examinar as proposições sob aspecto constitucional, legal e de técnica legislativo. Por sua vez, cabe à Comissão de Finanças e Orçamento manifestar sobre matérias que importam repercussão financeira ou impacto sobre o erário municipal. A proposição em análise trata de instituição de benefícios de natureza indenizatória destinados aos ressarcimentos parcial das despesas com alimentação decorrentes do exercício da atividade parlamentar. A matéria insere-se no âmbito da autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo Municipal, prerrogativa assegurada constitucionalmente às câmaras municipais para disciplinar sua organização interna e as despesas inerentes ao funcionamento da atividade legislativa. O projeto estabelece expressamente que os benefícios possuem natureza jurídica e indenizatória, não integrando o subsídio parlamentar nem se incorporando à remuneração para qualquer efeito, circunstância que afasta qualquer repercussão previdenciária ou tributária. Importa destacar ainda que a instituição do benefício alimentar aos vereadores não configura privilégio ou vantagens excepcionais, mas medida de equidade administrativa, tendo em vista que benefícios dessa natureza já são concedidos no âmbito da administração pública municipal. Com efeito, os servidores públicos municipais da Prefeitura e da Câmara Municipal já percebem benefício alimentar, assim como os secretários municipais, agentes políticos que integram a estrutura administrativa do Poder Executivo. Dessa forma, a instituição de benefícios semelhantes aos vereadores revela-se compatível com o princípio da isonomia entre os agentes públicos, evitando tratamento desigual entre funções públicas que igualmente demandam dedicação institucional e desempenho contínuo de atividade de interesse à coletividade. Além disso, verificou-se, durante a análise da matéria, a conveniência de aperfeiçoamento da proposição legislativa, especialmente para compatibilizá-la com a política pública municipal voltada ao incentivo à agricultura familiar, consubstanciado no programa Vale Feira, instituído pela Lei Municipal 835, de 24 de agosto de 2009. Neste contexto, entendeu o relator ser oportuno promover ajuste estrutural de proposição mediante apresentação de substitutivo, a fim de instituir conjuntamente auxílio alimentação e Vale Feira, ambos com natureza indenizatória e submetidos às mesmas regras de concessão. O Vale Feira destina-se à aquisição de produtos comercializados na Feira Livre do município de Venda Nova do Imigrante, proveniente de produtores rurais, produtores de agricultura familiar, agroindústrias rurais de pequeno porte, artesanato e trabalhos manuais cadastrados na Secretaria Municipal da Agricultura. Tal medida revela-se juridicamente adequada e socialmente relevante, pois, além de garantir tratamento
equínime entre agentes públicos municipais, estimula a economia local, fortalece a agricultura familiar e valoriza a feira livre municipal, importante espaço de comercialização e produção rural do município. Sob o aspecto financeiro, verifica-se que as despesas decorrentes da implementação dos benefícios correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, não havendo impedimento orçamentário para o exercício, a execução da medida. Assim, conclui-se que a matéria apresenta compatibilidade jurídica, regularidade legislativa e viabilidade financeira, não se vislumbrando qualquer óbice à aprovação. Do substitutivo do relator. Diante do exposto e com fundamento nas atribuições regimentais das comissões, apresenta-se substitutivo ao projeto de resolução 2/2026, passando a proposição a vigorar com a seguinte redação: substitutivo ao projeto de resolução 02, institui auxílio alimentação e vale-feira aos vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova o presidente, promulga o seguinte resolução. Artigo 1º, fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante auxílio alimentação e vale-feira a serem concedidos mensalmente aos vereadores no exercício do mandato parlamentar. Parágrafo único. Os benefícios previstos no caput aplicam-se igualmente ao presidente da Câmara enquanto no exercício do mandato eletivo. Artigo 2º. O auxílio alimentação e vale-feira possui natureza jurídica estritamente indenizatória, destinando-se ao ressarcimento parcial das despesas com alimentação decorrente do exercício das atividades da parlamentar. Artigo 3º, em razão de sua natureza indenizatória, os benefícios previstos nessa resolução não integram subsídio parlamentar, não se incorpora a remuneração para qualquer efeito, não constitui base de cálculo para a contribuição previdenciária, imposto de renda ou qualquer outro tributo incidente sobre o rendimento. Não repercute sobre férias, 13º, adicionais ou qualquer outras parcelas remuneratórias. Não são considerados para fins de teto remuneratório. Artigo 4º. Os valores mensais dos benefícios serão os seguintes: auxílio alimentação, R$ 606,29. Vale-feira, R$ 153,00. Artigo 5º. Os valores dos benefícios previstos nessa resolução serão reajustados automaticamente no mês de janeiro de cada ano, mediante aplicação do NPC, considerando a variação acumulada no exercício anterior. Na hipótese de extinção do índice referido no caput, será aplicado o índice oficial que vier a substituí-lo. Após a aplicação do reajuste, os valores poderão ser arredondados para mais ou para menos, de modo a adequá-lo ao valor inteiro, mediante ato da mesa diretora. Artigo 6º. O auxílio alimentação será pago mensalmente em pecúnia, juntamente com o subsídio parlamentar, mantida a sua natureza indenizatória. Artigo 7º. O vale-feira será concedido mediante ticket, cartão magnético, cartão eletrônico ou outro meio equivalente destinado à aquisição de produtos da Feira Livre do município de Venda Nova do Imigrante. Parágrafo 1º. O benefício será utilizado para a aquisição de produtos provenientes de fornecedores devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura do município de Venda Nova do Imigrante. Parágrafo 2º. A forma de operacionalização do benefício será definida pela mesa diretora da Câmara, de acordo com os critérios de conveniência administrativa. Parágrafo 3º. O Vale-feira observará no que couber as diretrizes do programa Vale-feira, instituído pela Lei Municipal 835, de 24 de agosto de 2009. Artigo 8º. Não fará jus ao benefício previsto nessa resolução o vereador licenciado sem percepção de subsídio, afastado do exercício do mandato, suspenso do exercício do mandato e que não esteja em efetivo exercício das atividades parlamentares. Artigo 9º. Os benefícios serão concedidos uma única vez por mês, vedado pagamento retroativo. Artigo 10º. As despesas decorrentes dessa resolução ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria da Câmara Municipal. Artigo 11º. A mesa diretora poderá expandir atos complementares necessários à execução dessa resolução. Artigo 12º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Conclusão do relator. Ante o exposto, o relator vota pela constitucionalidade, legalidade, adequação financeira e boa técnica legislativa do projeto de resolução 02/2026, na forma do substitutivo apresentado neste parecer. Sala das Comissões, 11 de março de 2026, Carlos Roberto Minetti, ao relator. Parecer das comissões, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento, reunidas conjuntamente, acompanham o voto do relator e opina pela aprovação do projeto de resolução 2/2026, na forma do substitutivo apresentado. Sala das Comissões,
da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, 11 de março de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o secretário. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, projeto de resolução constante do parecer em conjunto das comissões de legislação, justiça, redação final e finanças e orçamento, substitutivo ao projeto de resolução número 002/2016, de autoria da mesa diretora, que institui auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de resolução substitutivo ao projeto de resolução número 002/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de resolução substitutivo ao projeto de resolução número 002/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Com isso, se encerra-se a ordem do dia. As tramitações desse dia de hoje são findadas neste momento. Nós vamos passar agora para a explicação pessoal, momento pelo qual cada vereador tem direito de explanar as suas ideias, seus questionamentos. Nesse contexto, convido o primeiro vereador inscrito, Valdir Dias, a fazer uso da palavra. Vocês me perdoem, porque aqui estou com duas folhinhas aqui, então vou seguir a outra que está aqui. O Alice Rodrigues de Souza, para fazer uso da palavra. Boa noite, rádios ouvintes, internautas, público presente. Senhor presidente, venho aqui agradecer a todos os vereadores pela unanimidade das votações aí dos projetos que foram enviados a esta casa, principalmente do nosso saudoso amigo Bruno, e hoje vai, dependendo da assinatura do prefeito, vai ter um espaço aí em homenagem ao nosso amigo Bruno, que já está lá com o Papai do Céu. Senhor presidente, tem mais uma coisa, a servidora Amanda, faz um favor para mim, manda um ofício para o órgão competente do Estado, o DR, pedindo uma providência na ES 166, que por vários anos vem acontecendo algumas tragédias aí de bastante perca, né? Então, o povo e a população que mora naquela redondeza vem pedindo, reivindicando um radar entre o quilômetro 2 até o 3 ali, naquele trecho ali. Ele é muito perigoso, senhor presidente. Infelizmente está acontecendo muitas coisas ali. Tem gente que pode falar com mais convicção do que eu aqui, porque ele trafega ali todos os dias, né, Alex? Ele sempre está fazendo as suas entregas, às vezes vai para Cachoeiro, e o trânsito ali está bem conturbante, ele está começando a ficar pesado. Então eu acho que seria viável colocar um radar naquela ES 166, liga Venda Nova, Pedro Cola. É Pedro Cola, né? Isso aí. E os moradores dali vêm reivindicando isso. Então, que faça um ofício, tá? Para o DR, para ver a possibilidade de estar botando um radar por ali. E no demais, eu quero deixar... não, desculpa, gente. Eu tenho uma coisa aqui muito importante para falar, que a qual eu participei, e o meu amigo presidente Sandro, vereador também, não sei se os demais vereadores estiveram participando, a caminhada. Que caminhada gostosa. Quero pedir o apoio de todos, deixar acho que é um ofício, né? Pode ser. De aplausos à paróquia São Pedro, que acredito que é a segunda caminhada, né? E haverá mais. Então, deixar meus parabéns. Não, essa é a segunda que foi. Foi a segunda, não é, Fernando? Isso aí, essa é a segunda caminhada por Alto Colina. Aí tem mais outros lugares, né? Que é Alto Bananeira, lá no Forno Grande, mas isso aí já são outras caminhadas. Deixar lá um ofício lá de agradecimento à igreja, à paróquia São Pedro e todas as comunidades que se fizeram presente. Foram 23 comunidades que participaram diretamente. E agradecer às empresas, às pessoas que se doaram e participaram lá na hora
do café compartilhado. É muito bacana, é muito gratificante e meus parabéns à igreja, à comunidade e a todos os munícipes que fizeram esse belíssimo, fizeram essa belíssima caminhada até lá. E também deixar os parabéns ao grupo do PLC. Foi um final de semana que o nosso amigo vereador Dixon Freitas fez parte. Ele vai falar com mais convicção que ele estava lá e é bacana. Fiquei muito sentido não ter participado da missa final, que às vezes, todas as vezes que eu consigo, eu estou presente, e dessa vez não deu por causa de locomoção. Eu estou bem fraquinho, mas graças a Deus, Papai do Céu vem conduzindo tudo aí pela frente. E uma boa noite, meu muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Yuri Uliana Begamin, fazer uso da palavra. Declina a palavra. Próximo vereador, Alex, fazer uso da palavra, também declina. Antônio Fernando Otué, também declinou. Carlos Alberto Minetti, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, hoje foi aprovado aqui em primeira votação várias matérias em primeira discussão e segunda discussão. Como é muita leitura, eu acabei fazendo um resumo para o povo em casa entender o que foi aprovado aqui hoje em segunda votação. Porque em primeira votação vai retornar para esse plenário, então eu vou focar nos projetos de segunda votação. Hoje foi aprovado aqui o PL 71 de 2025, que é um projeto que trata dos direitos dos secretários municipais, como férias, 13º e auxílio à alimentação. Eu vou falar como relator, que eu analisei a matéria baseada na constitucionalidade, legalidade e mérito, e esse projeto 71 que trata desse assunto possui esses requisitos. Então eu votei com o objetivo de trazer mais equilíbrio, alinhando os direitos que já são praticados no Executivo, buscando mais isonomia dentro da administração pública. Também foi aprovado aqui hoje em segunda votação o PL 14 de 2026, que é o projeto que trata da reposição salarial dos servidores da Câmara Municipal. Também votei favorável à medida para corrigir as perdas dos servidores. Votamos também aqui em segunda votação o PL 10 de 11 de 2026, que é o projeto que trata dos ajustes de denominação das ruas do município, que foi um pedido lá do setor responsável para melhorar a organização e identificação dos endereços da cidade. Também foi aprovado aqui o PL 18 de 2026, que trata da denominação dos espaços do protocolo da Prefeitura, chamado de Bruno dos Santos Botelho, que é uma homenagem ao servidor, que eu também votei favorável. Também aprovamos aqui hoje o projeto de resolução 2 de 2026, que é um projeto que institui auxílio alimentação e vale-feira para os vereadores. E eu, como relator, também analisei igualmente, igual o projeto 71 dos secretários municipais, sobre a constitucionalidade e legalidade, e esse projeto também possui esses requisitos, então eu votei favorável, com a concessão dos benefícios, também trazendo equilíbrio. Falando do projeto de resolução 2 de 2026, os servidores da Câmara Municipal já recebem esse vale-feira e esse auxílio alimentação, então também eu trouxe aqui, votando favorável, para também trazer isonomia junto aos vereadores. Eu também não poderia deixar de falar, vereador Alex, todas as matérias que eu voto, independente que chegue nessa Câmara Municipal, inclusive as mais sensíveis, eu não tenho problema nenhum de manifestar, porque eu entendo que eu preciso de manter minha coerência e naquilo que eu acredito. Então, qualquer tipo de matéria que chegar nessa Câmara Municipal, eu vou me posicionar, independente de qualquer que seja. Também queria deixar registrado, senhor presidente e nobres colegas, eu tive falando com a dona Dulce quando eu cheguei,
que a dona Dulce é minha vizinha lá no bairro Vila São Miguel, que nós estávamos com um problema lá sobre uma obra da prefeitura que iniciou a respeito de uma drenagem lá, vereador Yuri, e estava em atraso, acho que paralisada a obra, enfim. Então, conversando com o prefeito hoje, ele disse que essa semana ainda ele retorna a pavimentação naquele pedaço lá, tá, dona Dulce? Essa semana ele começa lá. Eu também não poderia deixar de manifestar, o prefeito fez um compromisso com a gente o ano passado, no início da gestão, inclusive até falei aqui mobilidade, de um problema sério que a gente tinha lá perto do hospital, com estacionamento irregular, enfim, um trânsito caótico lá. Eu sei, vereador Alex, a gente tem problema com lixo aqui, com mato, com estrada, enfim, com inúmeras demandas, a gente tem problema diariamente que a gente não vai conseguir atender todas as demandas, porque são infinitas. Mas lá era uma demanda importantíssima lá no hospital a respeito daquela mobilidade. O prefeito tinha um compromisso de abrir a rua lá que ligava o estacionamento das voluntárias a uma ponte da Escola Liberal Zandonade, vereador Valdir. E o prefeito, na semana que passou, ele iniciou a obra, então eu estou muito contente. Eu tenho certeza que o bairro está contente e logo aquela obra vai estar concluída. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Dixon Freitas, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, presidente Alexandre, vice-sargento Assis. Em nome do PP, cumprimento os servidores dessa casa, os nobres vereadores. No plenário, cumprimento a minha mãe, sempre presente. Francisco, seja bem-vindo também, tenha uma boa noite. Cumprimentar os ouvintes da Rádio FMZ e o pessoal que acompanha no YouTube. Senhor presidente, para começar aqui, gostaria de estar falando situação triste que aconteceu semana passada com a mãe dos dois ex-vereadores dessa casa aqui, Paulinho Minetti, que foi ex-prefeito também, ex-presidente da Câmara, e o irmão dele, Davi, que também foi vereador dessa casa, Yuri. Então, dona Merinda, manda um abraço para todos os familiares. Se eu não me engano, hoje já é a missa de 7º dia dela. Então, é nada mais justo que estar falando deles aqui, que foi duas pessoas importantes nessa casa de lei. Mas gostaria de estar também hoje parabenizando o secretário de Educação, Tiago Altué. A educação, todos sabem, passou por um momento de turbulência, Valdir, por causa dessas situações das escolas municipais, estaduais, que acabam compartilhando escolas, tem questão de transporte, que mudou muitas coisas, mas toda mudança gera um desgaste, um transtorno, mas acaba que vai melhorando. E eu quero agradecer ao secretário Tiago e toda a equipe dele, que esteve à disposição de todos os novos vereadores dessa casa, que tudo que a gente precisou de resolver de demandas que os contribuintes acabavam solicitando para a gente, prontamente eles nos atendiam lá, passando todas as orientações adequadas. Eu acredito que vocês também, a maioria, foram atendidos por ele, então nada mais justo de estar falando do secretário Tiago com toda a sua equipe da Secretaria de Educação, que a gente sabe teve a questão do processo seletivo, teve a convocação, teve esse período de férias, carnaval, então eles tiveram um trabalho muito árduo. Eu queria estar parabenizando ele por toda a dedicação de estar sempre pronto, nos atendendo aqui para estar passando orientação para a população. Para encerrar, conforme o vereador Lacraia já citou, o senhor também, presidente, já participou. Esse final de semana eu estive mais uma vez presente no 11º encontro do PLC aqui de Venda Nova. Gostaria de estar mandando um abraço para todos os novos cursistas que participaram e também para os servos presentes. E desde já gostaria de estar solicitando, presidente, eu vou estar conversando com o nosso pároco, que é o padre Christian, e há 15 dias atrás também teve o PLC feminino. Então eu vou estar solicitando uma moção de aplausos, tanto para a coordenação do PLC masculino quanto ao PLC feminino. Vou conversar com o padre Christian, se for o caso da gente leva a moção para eles, ou senão a gente faz até um momento aqui na Câmara, presidente, para o pessoal estar sendo convidado para estar vindo aqui para estar recebendo essa homenagem. Então, para encerrar, é só isso mesmo. Tenha uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador, sargento Assis, declina da palavra. Vereador Valdir Dias, declina. Eu passo a presidência para fazer uso da palavra brevemente. Assumo a presidência. Com a palavra o vereador Alexandre Filete. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Seu presidente, seu nome, cumprimentou da mesa, e meus colegas vereadores, público presente, todas as pessoas que nos acompanham pela rádio, pelos meios de comunicação.
Foi dito aqui pelo vereador Wallace a questão do quebra-molas na ES 166, né, rodovia Pedro Cola. Já há bastante tempo, né, os moradores de lá vêm solicitando essa reivindicação realmente que é prudente. Nós já tentamos, inclusive já tivemos junto com o Freitas, eu e o vereador Dixon, no momento onde o governo do estado esteve presente, mas foi direcionado uma segunda pessoa que fica em Cachoeiro, eu não me recordo o nome agora, mas a gente vai fazer o possível. Itamar, ele é o responsável por essa particularidade daqui, para que a gente possa reivindicar esse quebra-mola de extrema importância. Aquela descida do Cola lá já passou da hora, porque o pessoal ali passa em altíssima velocidade. Tem muita criança, tem ônibus escolar, tem tudo ali, né? Em nome do Libério Guiço, né, ele vem pedindo muito isso em nome da comunidade lá. A gente não se esqueceu não, tá, Libério? Se estiver nos ouvindo, é porque a burocracia às vezes engessa um pouco, mas a gente não desistiu. A gente vai fazer de tudo, convidar os colegas vereadores na oportunidade para uma reunião em conjunto, para que a gente possa discutir sobre essa providência lá da comunidade de vocês lá. Limpeza da estrada do cemitério, falei que semana passada que estava realmente complicado, a prefeitura está lá fazendo a limpeza, isso não é porque questão para atender o vereador não, é para atender a comunidade, realmente estava precisando, e aí a gente também tem que saber agradecer a administração quando ela age, né, em prol da comunidade, não em prol do vereador que veio aqui pedir. Eu estive presente ontem, na data de ontem, no Palácio Anchieta, num evento do governo do estado, chamado CNH Social. Isso é um programa do governo do estado e a gente tem que dar ênfase a esse programa, porque ele permite, né, principalmente a juventude que está ingressando aí, né, com maioridade, para poder tirar a habilitação, primeira habilitação. Então, está sendo ofertada 9.000 vagas esse ano para poder as pessoas ser contempladas. É lógico que tem critérios, né? A pessoa tem que procurar o site do GovBR aí, ou do Espírito Santo, que eu não me recordo agora qual é o site, mas podem pesquisar lá CNH Social que vocês vão encontrar. As pessoas têm que ter alguma situação específica, mas são voltadas para as pessoas mais carentes, né? Principalmente quem aí tem inscrição no Cade Único, e também algumas pessoas, principalmente as mulheres, nesse caso tinha lá cotas, né? Para as mulheres, tinha lá pescadoras, quilombolas, então muito plausível esse projeto, e a gente também tem que dar visibilidade, porque muitas pessoas às vezes nos perguntam, né, para a gente poder ter um auxílio, porque não tem condições para poder adquirir a primeira habilitação. Então fica aí o recado, dá uma olhadinha no site, CNH Social do Governo do Estado do Espírito Santo. As inscrições são até o dia 31 desse mês, se eu não me engano, então não é de difícil acesso, podem ficar à vontade para poder acessar. Bem lembrado, Assis, no site do Detran também vai ser encontrado essas explicações mais detalhadas lá. A caminhada da misericórdia, que foi assim chamada, né, que ocorreu nesse último domingo, lá que foi saído da Igreja Matriz, a comunidade Alto Colina. Eu quero parabenizar a comunidade, né, está muito bem organizada, muito bem unida, e a comunidade, quando isso acontece, dessa união, as coisas acontecem, né? Lá já foi feito o galpão, já foi feito a pavimentação, e muitas outras coisas vão acontecer quando a comunidade se dá as mãos para que isso ocorra. Então deixo os parabéns aí a toda a comunidade lá do Alto Colina. Hoje eu estive presente numa reunião do GGIM, é o grupo gestor, né, para algumas situações do nosso município, e além de tantos outros assuntos, foi dito lá pelo Major Wagner, uma situação que a gente está sendo cobrado algumas vezes na rua, principalmente eu, essa questão de carro abandonado. O Wagner foi muito bem incisivo, que a Polícia Militar faz essa situação, né? Deve entrar em contato, também a Câmara está disposta a ajudar no que for preciso, mas entrar em contato com a PM, né, do nosso município e relatar a situação. Se for constatado que o carro está lá há mais de 30 dias, em condições normais, se não houver nenhuma outra complicação, talvez o veículo está lá por alguma situação mais complexa. Mas se for situações normais, estiver na via há mais de 30 dias, ele poderá ser removido. Isso aí tem carros para tudo quanto é lado, e eu vejo muitas das vezes deixado à torta direita. Isso atrapalha a trafegabilidade e também a transição da via onde se encontram esses veículos. Quero
contribuir na fala do vereador Dixon, a questão, né, do pesar, né, pelo falecimento da mãe do ex-prefeito, do Paulinho, e também meu amicíssimo Davi Minetti, meu companheiro de escola, né, e vereador dessa Casa de Leis. Nada mais justo também a Câmara encaminhar uma moção de pesar para a família deles, por respeito. A gente tem que ter respeito para as pessoas públicas que aqui passaram e prestaram trabalho nessa comunidade de Venda Nova do Imigrante. Então, deixo aí também esse recado em nome da família Minetti. Quero também contribuir com a fala do Carlos Alberto Minetti, que explanou situações de tramitação de projeto de lei nessa Casa Legislativa. Muito bem dito. E também quero dizer para as pessoas que nos acompanham que vereador, às vezes, as pessoas não compreendem muito bem o trabalho, né? Acha que vereador tem a vida tranquila, que ninguém faz nada. Infelizmente, existem as más pessoas, né, que disseminam, né, inverdades do trabalho de vereador. Para saber ao certo, convido a todos, né, que participassem do pleito, se candidatem e exerçam a função de vereador para saber o que fala muitas vezes em rede social. É muito fácil hoje você entrar aí e falar bandalheira, à torta e à direita, sem saber o que é feito. E eu digo aqui que muitas das vezes eu e qualquer um de vocês, colegas vereadores, deixamos as nossas famílias em casa e muitas das vezes vamos Vitória, Belo Horizonte, Brasília, onde quer que seja, para buscar recurso para o nosso município. E quando esse recurso vem, e não são poucas das vezes, a comunidade aplaude. Porque a receber um recurso, e muitas delas são através de nós vereadores. Quantas das vezes eu deixo minha família em casa e a gente sai cedo para essas estradas perigosas? E se acontecer qualquer sinistro nesse caminho e a gente sofrer um acidente, Deus que me livre, mas a gente vier perder a vida aí, como é que fica? Então deixo o recado, né? Porque antes de eu ser vereador, eu também tinha uma percepção errada, errônea. Mas depois que a gente exerce a função, nós temos que dar valor a ela. E o que foi votado aqui não foi feito em as escondidas de dar auxílio, alimentação e vale-feira para vereador. Nós não estamos pleiteando aumento de salário. Isso não foi feito, nenhum momento foi cogitado isso daqui. Nós estamos pleiteando um direito que é de vereador, igual foi dado aos colegas e servidores dessa Câmara Municipal e todos os efetivos e contratados do município de Venda Nova. Então nós não estamos pedindo nada além e nós não estamos sendo desiguais do que qualquer outro servidor público. Deixo aí o recado e estou de portas abertas para receber qualquer cidadão de Venda Nova, ou seja ele dentro do município ou fora, para responder qualquer questionamento dessa natureza que porventura possa pairar qualquer dúvida na nossa municipalidade. Tá certo, gente? Então nós estamos aqui às escondidas tramitando projeto à meia-noite ou fazendo extraordinária para aprovar projeto dessa natureza, não. A extraordinária vai ser de assunto orçamentário que vai tramitar após essa ordinária. Então deixo o meu recado aí, que eu não tenho nenhum tipo de problema para falar quando estamos eivados de legalidade e moralidade, porque isso para mim não tem imoralidade nenhuma nesses requisitos que nós acabamos de pleitear. Uma boa noite a todos. Devolvo a presidência. Colegas vereadores, se ninguém tiver mais nada a ser dito, nós vamos passar agora para a fase final de encerramento dessa sessão ordinária e já vamos adentrar na extraordinária, só lembrando que não vai ser transmitida pela rádio por questões contratual, mas vai ser transmitida aí via YouTube e Instagram, ok? Dessa forma, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores, do distinto público e declaro encerrada a sessão às 20h22. Uma boa noite a todos.